Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente e hoje nós temos a alegria de receber a irmã Helena Guimarães. Irmã Helena, que é vice-presidente do Círculo de Oração Coluna de Betel, da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Aracruz. Irmã Helena, é uma alegria tê-la aqui conosco e agradecer por ter aceitado nosso convite. Fique à vontade, a casa é da irmã. E quantas maravilhas que o Senhor fez na tua vida. A paz do Senhor para quem nos ouve, né, nesse momento, e que Deus abençoe todos nós, amém? Glória a Deus. Amém. Irmã Helena, a senhora veio de um lar cristão? Não, quem me dera. Quando eu aceitei a Jesus, eu era assim, eu era muito católica, né? Meus pais eram muito católicos, mas de vez em quando eu ia na casa da minha tia e eu via aquela coisa assim de Deus. Eles assim se apegavam muito a Deus e eu queria ser crente, mas eu não queria mudar o meu jeito de ser. Eu queria ser crente. Então eu fiquei, né? Me casei com Isaac e fomos passando. E quando eu estava grávida, de 8 meses de gravidez da minha caçula, pra você ter ideia, eu fui até a igreja, no círculo de oração. Minha irmã me levou, minha irmã Eugênia. Um beijo para minha irmã Eugênia, que ela me ensinou muito o caminho de Deus. Eu fui, né? A minha filha mais velha já era evangélica, ela não falava muito de Deus. Eu queria ser, mas não conseguia, não. Aí eu fui lá, quando chegou lá, as irmãs me falaram: ai, Helena, aceita Jesus. Tá bom, eu vou aceitar, mas eu não prometo nada. Não prometo nada. Aceitei Jesus. Passou-se um mês, eu não mudei nada, não fiz nada. E daí chegou a hora de eu ir para a maternidade. Isaac me levou até a maternidade. Cheguei lá, falei: não pode trabalhar, depois, quando o neném nascer, você fica mais tempo em casa, né? E ali que eu vim conhecer o verdadeiro Deus. Ali eu comecei. Para você ter uma ideia, para mim não contar detalhes por detalhes, eu fiquei 3 dias em trabalho de parto. E a criança não nascia de jeito nenhum. A criança não nascia e eu falava: meu Deus, eu estava assim muito ansiosa, chorando. Tomei as 3 doses de citocina que toma para e eu não queria operar, eu queria ter um parto normal. E tudo bem. Aí minha mãe chegou para me visitar. Você tá aqui, isso nem nasceu em 3 dias, você tá aqui, meu Deus. Eu vou lá buscar a Ademar, que era nosso muito amigo da família. Daí a 10 minutos, a Ademar chega na sala, leva Helena para a sala de cirurgia e opera lá agora. Não pede para ninguém, opera agora. Aí o médico veio, aí eu comecei a tremer. Meu Deus, eu não quero só operar, eu tinha o maior medo de operar. Aí, vamos para a sala de cirurgia. Aí eu falei: não, doutor, eu não vou não. Não, seu neném. E minha barriga estava dura, dura. E tinha 2 dias que o neném não mexia dentro da minha barriga. Era uma coisa assim. Daí eu fui. Aí eu falei com ele assim, eu fui não, eu falei assim: doutor, me dá meia hora. Se meia hora eu não entrar em trabalho de parto, o senhor vem me levar para cirurgia. Aí ele falou: tudo bem. Quando ele saiu, eu peguei o soro, fui no banheiro, ajoelhei, virei a tampa do vaso, ajoelhei ele em cima e falei: Deus da igreja da minha irmã e da igreja da minha filha, se o senhor está me ouvindo, falei: se o senhor estiver me ouvindo, ali começou as maravilhas de Deus na minha vida. Antes de eu obedecer a ele, olha só como é que Deus é tremendo, né? Aí eu falei assim: Jesus, se o senhor fizer meu bebê nascer sem eu precisar de passar pela cirurgia, eu te prometo que quando esse bebê tiver com 10 anos, eu largo tudo e vou te servir em espírito e em verdade. Voltei para a sala. Quando eu vou para o quarto, quando eu voltei para o quarto, entrei em trabalho de parto. O médico veio: vamos para cirurgia. Meia hora certinho. Eu falei: não, me leva para a sala de parto, nem vai nascer. E ele me levou: não, não está dilatado. Eu falei: ah, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu era muito marrenta, eu era. Terrível, eu era. Se falasse uma coisa, era aquilo. Não sai. Aí ele falou bem assim: a senhora tem certeza? Eu falei: tenho. Olha, e começou aquele trabalho de parto, o neném não nascia. Aí ele induziu, fez aquele parto protecto, né? Aquele parto protecto. Que quando meu neném nasceu morto. Minha filha, a minha engenheira aí, que hoje está. Você conhece ela, né? A Isis. Um beijo, Isis.
Nossa, é minha princesa, amo ela demais, sabe? É minha caçula. Amo todos, né? Mas ela é minha caçula, ela tem um cuidado muito especial comigo, mas Isaac. Aí eu peguei, olha, menino, que quando eu olhei, ele tirou aquela criança não se mexia. Ele balançou, balançou, não se mexia. Ele bateu, bateu, nada, não chorava. Aí ele falou com a enfermeira, pega, falou umas coisas lá que eu não ouvi. E falou com a outra umas coisas que eu não ouvi. Aí eu falei em pensamento com Deus. O Senhor deixou meu bebê morrer, eu vi que ela tinha morrido. Ela estava morta, porque ele tirou ela. Aí eu falei assim, o senhor deixou meu bebê morrer? Eu falei que quando ela tivesse com 10 anos eu ia te servir. Com quem eu tivesse, do jeito que eu tivesse, eu ia. E o senhor deixou meu neném morrer? Falei em pensamento com Deus. Aí perguntei, doutor, meu neném morreu? Aí ele falou bem assim, calma, mãe, calma. Aí a moça foi pegando meu bebê, foi enrolando, como se faz com a múmia, entendeu? E nesse momento a outra preparando uma injeção para me aplicar. E eu comecei a chorar. Falar, o senhor deixou, Deus, meu bebê morrer, Deus. Eu não falei com o senhor. Eu não pedi o senhor. Nisso, a moça saiu, com o meu bebê todo enrolado por uma porta, da cabeça aos pés. Aí ele falou assim, aí a moça vem pro meu lado com a injeção. Creio eu que era uma injeção para tranquilizar, né? Não me falou, não creio. Nisso, quando ela passou uma porta, meu bebê deu um choro. Irmão, só quem vê para crer. Ó, meu bebê deu um choro tão grande, a minha filha. Ela voltou correndo, tirando o lençol e falou assim. Aí ele falou assim: Olha, mãe, seu bebê tá vivo, aconteceu um milagre. Aí eu falei. A primeira vez que eu dei um glória a Deus, que eu não dava glória a Deus. Nesse dia eu falei: Glória a Deus. Ele falou: mãe, mas não vai poder ficar com a senhora no quarto, não. Ah, não, doutor, dá meu nenenzinho, é minha menina. Não, ela vai passar por todos os exames necessários. Aí levou minha filha lá para uma incubadora, eu acho que era, não sei, um bercinho, né? E eu fui pro quarto sozinha. Isso era 4h40 da tarde. Quando eu olhei no relógio, 4h40. Aí ele chegou lá, aí quando foi de noite, chegou a enfermeira, que eu nessa época eu trabalhava na, na saúde, na chefia das ambulâncias. Então eu tinha acesso ao hospital, às enfermeiras, né? Porque eu fazia os plantões do médico, os médicos. Aí chegou a enfermeira que era amiga minha, eu levava sempre ela para ser plantonista quando tinha festa, junto com o médico. Eu falei, vai lá e pega meu bebê. Ela falou, você tá louca? Não vou fazer isso não. Se eu fizer isso, vou mandar eu embora. Era mais de uns 10h30 da noite, tava tudo quieto. Eu falei, se você não trouxer meu bebê aqui, eu vou falar que você fez uma opção de coisa errada aqui. Falei, nem sabia o que falar, olha como é que pode. Eu falei, Helena, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Eu falei, vai lá, Terezinha. Dela, Terezinha. Ela falou, ai, pelo amor de Deus, eu falei, só um minuto, só pra mim ver o rostinho dela, que eu não vi o rostinho dela ainda. Aí ela foi lá, trouxe, ela falou assim, meu Deus, a neném tá toda entubada, toda entubada não, toda cheia de coisa, o bercinho é todo cheio de fio, todo cheio de negócio. Helena, pelo amor de Deus, vem aqui e me dá cá. Eu falei, tá, só um pouquinho. Já tirei o peito, já botei na boca da minha filha. E falei assim, Deus, ó, o Senhor hoje me mostrou que o Senhor é Deus. Ó, tá aqui minha filha. Eu consagro ela ao Senhor. Cuida dela para mim, pai. Eu falei, eu sei que já me falaram que quando o senhor faz, o senhor faz. Então, cuida dela para mim. E me dá a menina, ali na porta e voltava. Daí passei pra cá, a bichinha mamou tudinho. Toma, agora bota ela lá, bota ela lá, vai botar. Quando o médico me disse, doutor, eu quero ir embora. A senhora tá louca? Eu falei, não, tô louca não. Não, a senhora vai embora não. A senhora viu o que sua filha aconteceu? Olha aqui o plantão, aqui o prontuário dela. A senhora viu que ela ressuscitou, foi um milagre. Eu falei, eu sei. Mas milagre é coisa de Deus. Eu falei, coisa de Deus, ó. Ela ressuscitou, agora ela não vai acontecer mais nada, não. Ela tá boa. Sei, mas tem que passar por todos os exames na cabeça, tal. Aí eu falei, ele falou assim, não, a senhora não pode ir embora hoje, não. Você vai ficar aqui 3 dias. Eu falei, doutor, nós vivemos num país democrático, um país livre. Eu quero ir embora e eu vou. Então a senhora vai assinar. Se ela ficar doente, a senhora não vai entrar aqui mais, não. Eu falei, tudo bem. Porque eu sei que quando Deus cura, minha tia falou, quando Deus cura, eu não tinha experiência nenhuma com Deus ainda, né? Ele cura, ele cura. Aí então a senhora assina. Eu fui lá no orelhão, não tinha nem celular nessa época ainda, minha filha tem 32 anos, né? Não tinha celular ainda direito, eu não tinha celular ainda. Aí fui lá, falei pro meu marido, falei com o Isaac, vem me buscar, pega o táxi, não tinha carro não, vem me buscar. Aí Isaac, já? Falei, já. Aí ele falou bem assim, nossa. Aí eu tava muito preocupado, porque eu tinha mandado recado para outra pessoa, né, tal, tal.
que o neném tinha nascido, tal. Aí à noite, aí ele trouxe o papel, assinei. Falei com a mulher assim, me ajuda a levar, porque eu tô cortada. Aí você me ajuda a levar até na portaria. Peguei meu nenenzinho e vim embora. Tá aí até hoje, ó, pra glória de Deus. Glória a Tá aí Deus. perfeito. Foi o primeiro milagre que Deus me mostrou. Aí o senhor sabe quando eu voltei para Deus, que eu falei, quando eu vim para Deus, que eu falei que era 10 anos, quando ela estava com 1 ano e pouco. Deus chegou para uma pessoa e falou: agora está na hora de você me servir. Aí eu comecei a servir a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. Eu conheci ele ali, naquela hora. Eu conheci Deus naquele dia. E aí eu comecei a servir a ele. E aí não parei mais, estou até hoje, para a glória de Deus. E foi difícil tomar essa decisão de servir em espírito e verdade no começo? Ó, foi difícil porque meu esposo não era crente, né? Não era crente, não queria saber de ser crente. Aí Não quando ela gostava de crente? não gostava de crente de jeito. Testemunho de Jeová, que gosta assim de levar a revistinha, né? Chegasse no portão, ele falava: manda embora, não quero ninguém aqui não. Aí eu falei: meu Deus, como é que eu faço agora? Aí eu ia escondida. Eu falava escondida, eu falava: olha, ó, mãe, eu vou na igreja com a minha irmã. Durante esse 1 ano e meio, né? Que eu fiquei quase 2 anos com ela indo. Mas Deus me deu um sonho, que quando eu estava andando para a igreja, que eu ia toda quarta-feira para o ciclo de oração, que eu ia andando, aí Deus falava assim, eu falava assim: ué, mas eu não estou pisando no chão. Aí uma voz falava comigo assim: calma. Quando eu vi que ele me colocou assim, nossa, é uma coisa que me marcou muito. E eu não esqueço isso sequer um dia, para você ter ideia. Aí quando eu com meu bebê gorda, forte, com um aninho, sabe? Aí uma voz falou comigo assim, que quando me botou na porta da igreja, era na igreja, aqui, a subsede, que eu reunia lá, eu estava lá com eles, ia só no centro de oração. Aí Deus falou comigo: olha, é aqui que você tem que ficar. Que quando eu olhei assim, a igreja estava vazia, mas no altar estava assim, não estava assim em pé, estava assim, sabe? Aí tinha um homem, só que eu não vi o rosto, eu só vi as mãos, que quando eu olhei a mão dele, tinha uma cicatriz dentro da mão, ali no meu sonho. Aí eu falei bem assim: mas senhor é Jesus. Ele falou assim: me dá suas mãos. Quando eu dei as mãos, ele falou: nunca mais eu solto das tuas mãos. Glória a E Deus. você vai fazer coisas grandes aqui nessa vida. Ele falou comigo naquela hora. E eu, às vezes, ainda tenho vontade de chorar porque eu fico um pouco emocionada, sabe? Porque foi uma coisa assim, muito. Eu ali não obedecendo, eu ali não obedeci a Deus ainda. E ele falou aquilo comigo: seu lugar é aqui. Pois eu já tive vários convites para outras igrejas. Nunca quis ir, nunca fui. Fico ali na cadeia. E tudo bem, passou 1 ano e meio, não foi fácil não, porque meu marido não aceitava. E daí nós fomos para casa de praia. Ele foi com o Imetã para Vitória, ele vinha para casa de praia. E quando eu cheguei lá, tinha umas irmãs pregando, fazendo campanha numa casa do lado. E daí eu fui, né? E eu só tinha 2 sainhas, porque eu só tinha short e eu botava cordão de ouro, brinco, pulseira, eu só andava cheio dos ouro. Eu só andava nas modas. Aí quando eu cheguei, as meninas falaram bem assim: ah, ali tem. Eu fui passar uns dias lá, ele vinha, ficava lá e eu fui pra praia. Ficar lá. Aí, quando eu fui pra lá, que eu cheguei lá, eu comecei a tremer. Eu falei: mas por que eu tô tremendo? Fui na igreja de Deus é Amor, que às vezes cai lá e eu nunca caí. Por que eu tô tremendo, meu Deus? Mas era aquela tremedeira gostosa. Parecia que tinha alguém do meu lado. Eu falava: mas quem tá aqui, meu Deus, que eu não tô vendo? Eu falava: quem tá aqui, meu Deus? E eu tô tremendo. Mas na hora que uma irmã colocou a mão na minha cabeça, Deus começou a falar comigo. Olha, irmão, naquele dia, Deus falou comigo tudo que está acontecendo hoje. Foi tudo se cumprindo por etapa. 32 anos, 31 anos e um pouquinho. Minha filha tinha 1 ano e meio. Tá acontecendo tudo assim à risca. Aí eu falei bem assim: meu Deus. Eu tinha levado 2 sainhas só pra praia, o resto era tudo short. Cheguei lá, eu peguei, falei bem assim: vim cá. E quando eu cheguei em casa, que eu me olhei no espelho, eu falei: não, isso aqui não é roupa pra mim, não. Olha, eu fui trocando de roupa, fui metendo a mão no meu ouro, fui tirando tudinho, falei: não, eu quero ficar. Jesus falou que nós temos que ser diferente, né? E fui tirando tudo.
botei minha sainha. Isaac não tinha me visto com aquela sainha comprida. Escutou na pia que Isaac chegou na porta, que ele olhou da porta, via lá na cozinha. Que negócio é esse? Tem igual aquelas crentes com aquele saião. Ele falou. Aí eu vim lá na porta e falei, a partir de hoje eu vou viver para servir a Deus e não para servir o mundo. Ele ficou calado. E até hoje, vim em Aracruz no outro dia, comprei minhas roupas todinha. E até hoje ele nunca mais falou nada de pintura. Nunca, até hoje, 30 anos. Glória a Deus. Estamos aí, para a glória de Deus. Eu vejo que a irmã tem uma igreja, um templo lá dentro do terreno da irmã. Como surgiu? Então, aquela igreja foi um mistério de Deus. Foi também um cumprimento dessa palavra que eu falei que a irmã me falou lá nesse dia. Que ele ia me levar para um lugar no qual ele ia prosperar e ele ia fazer acontecer na minha vida. Eu ia ser boca dele aqui na terra. Ele falou. Eu falei, mas como assim, meu Deus? Eu falei, como? Não tinha nem ideia, né? Aí, tudo bem, começou. Aí, passou um tempo, passou acho, uns 3 anos. Mas eu falei, mas como vai ser isso? Eu tô indo para a igreja, né? Tô indo para a igreja, Isaac, não, mas eu tô indo, tô orando, tô seguindo, tô obedecendo. Aí um dia eu cheguei para Deus e falei bem assim, nós comprávamos muito assim novilha para matar, para fazer carne, né? Aí um dia eu falei, cheguei num terreno, falei assim, meu Deus, eu queria um pedacinho de terra. Me deu vontade de falar com Deus, mas só um pedacinho assim, ó, se tivesse um pezinho de coco, um pezinho de jaca, um pezinho de limão. Só. Só isso. Tivesse um riozinho para me pescar. Que passasse um riozinho para me pescar. Hoje tem 2 lagoas enormes lá e eu nem pesco. Aí não dá tempo. Aí eu falei assim com Deus, né? Aí, irmão, menos de um ano, Deus me deu uma terra. Deus me falou, Deus me mandou, aí a gente tinha um ponto na minha casa. E Deus falou bem assim, que eu abrisse aquele ponto. Que nós não tínhamos condições. Tudo que meu marido ganhava bem, eu já não estava mais trabalhando, né? Que estava com a menina pequena. Mas tudo que a gente ganhava, gastava. Não dava. Como comprar um terreno? Não tinha como. Não existia como comprar um terreno. Não tinha como. Nós não tínhamos herança, nós não tínhamos dinheiro. Para comprar um terreno, não tinha. Aí Deus falou assim, abre aquela porta. A porta estava fechada, era no ponto de comércio. Ainda tem, até aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Eu falei, tá bom, eu vou abrir, vou botar. O que eu sei fazer? Comida. Vou botar comida. Comecei a fazer comida. Olha, irmão, resumindo, Deus não abriu, não, ele escancarou a porta. Vinha gente de tudo enquanto era lugar para comprar comida. E nisso, durante um ano, eu juntei dinheiro para comprar um terreno. Meu marido trabalhando na Imetame, aonde não juntava um dinheiro que não dava para comprar nem um carrinho de mão, teve dinheiro para comprar um terreno. Só resumindo, hein? 1 ano e meio, mais ou menos. Comprar um terreno, 2 alqueires, comprar um carro usado e comprar uma casa assim da frente que eu tinha vendido antes e comprar essa casa. Coisa de Deus, que eu não sei de onde veio esse dinheiro, só sei que eu paguei. Tudo bem. Aí, quando veio isso, era lá em Pé Santa Rosa. Aí eu fiz uma festa para Deus. Levei, na época era pastor Geraldo, né? Fretei 2 ônibus, levei umas 3 igrejas, fizemos uma festa para eles. Nesse dia, Deus usou um missionário e falou assim: ó, você não vai ficar aqui. Deus vai te dar um lugar no qual você pode habitar, para se cumprir o que tem na palavra dele. Aí eu falei, mas como assim? Eu falei, no qual eu habitava, tem que ser lá na cidade. Porque era 26 quilômetros para me trazer Isaac para Imetame, e ficava muito difícil. Isaac não dirigia, só eu dirigia. Falei, Isaac falou assim, mas me leva, eu vou todo dia. Nossa, eu não chego aqui 10 horas da noite, quase 9 horas da noite. Não, você não vê de plantão. E quando chovia, não tinha esse asfalto de hoje, era muita lama, né? Aí, eu só sei que eu botei para vender. O homem tinha levado, sabe quantos anos para ele vender para mim? 8 anos. Você sabe quanto tempo eu levei para vender? 1 mês. Para a glória de Deus. Eu vendi isso e nós tínhamos um boi, um bezerro, uma vaca e uns porcos, umas galinhas. Não tinha mais nada, não. E Deus falou que ele ia abençoar tudo que nós temos ali, onde é que nós temos hoje. Tudo bem. Quando eu fui, que eu vendi, eu falei, mas agora, meu Deus, onde é que eu vou comprar o terreno? E Deus falou assim, vou te dar um terreno maior,
vou abençoar, aonde você pode habitar e vou abençoar tudo que você tem. Usou essa missionária. Aí eu falei bem assim, tá, mas o terreno maior custa muito dinheiro. Eu vendi lá por 150 mil. Aí tinha um café, vendi. Isaac ganhou um carro da Imetame. Aí eu fiquei com o carro da Imetame, vendi o outro carro mais velho. Aí eu sei que tudo nós juntamos 150 mil. Quando eu fui procurar o terreno, mais barato era 380, era 400 mil. Aí achei um de 1,5 km, que dava o dinheiro que eu tinha dava pra pagar. Mas eu falei, meu Deus, falou que era terra maior, então não vai ser isso aqui não. E comecei a orar para Deus. Só vai falando aí, porque às vezes vai falar, começa a falar, Não, hein? pode falar, não tá Posso falar? tranquilo. Então tá. Pode. Aí, ó, menina, eu só sei que quando tô procurando, nada, 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 o corretor não tô achando. E a mulher falou assim, chegou uma mulher lá, quando eu vendi pra mulher, a mulher falou bem assim, ó, eu vou te dar 1 mês de prazo para você poder tirar suas coisas daqui. Tá bom. E tá passando o tempo, e nada de eu achar esse terreno, nada. E eu, Deus, o senhor não me deu o terreno, o senhor falou que ia me tirar, e agora onde é que eu vou botar? Isaac falava, quero ver onde é que você vai botar essa vaca e esse boi. Vai tirar, lá você não vendeu, não achou o terreno, quero ver onde é que você vai botar. Aí eu falei bem assim, Deus, ele é fiel. Se ele falou, ele vai cumprir. E tô orando, tô orando. Quando chegou um dia, faltava uma semana para me entregar o terreno. Eu estava numa ansiedade, embora confiando em Deus, mas nós somos carne, né? Tem coisa que a gente fica ansioso, né? Aí eu peguei e falei bem assim: Deus, aonde está esse terreno? Por favor, me mostra onde está esse terreno. Porque eu não sei. Eu já rodei vários lugares, mas é tudo 400, 470. Onde eu vou achar esse resto de dinheiro para me pagar? Aí Deus falou comigo assim: por que se desespera? Calma. Eu estava quase dormindo, 3 horas da manhã orando. Eu falei: meu Deus. Quando foi no outro dia, tô eu lavando vasilha no restaurante. Vasilha. Continuei com o restaurante. Aí, Deus falou assim, liga pro seu primo. Eu fui lá, liguei pro meu primo. Meu primo morava no Morobá, no bairro Morobá. Aí eu falei assim, você não sabe onde é que tem um terreno por aí, não? Você que trabalha lá em Flora, tem pra lá em Flora. Ele falou assim, tem um terreno bonito ali no Morobazinho. Depois do Morobazinho. Eles estão vendendo? Ele falou, não sei. Eu falei, mas eu já passei ali tanto tempo. Logo que eu comecei a dar aula, a estagiar, eu sou professora, né? Eu passava para ir lá para um terreno chamado Morobá, bem depois da aldeia dos índios, lá para dentro. Aí eu falei, mas eu não sei, não conheço não, nunca vi ele não. Aí me deu vontade de eu ir. Eu falei bem assim, liguei pro corretor, falei, vamos lá? Aí ele falou bem assim, mas meu carro tá estragado. Não, eu vou no meu, eu falei. Peguei minha filha, que tinha 10 anos na época. Peguei minha filha, botei num carro, chamei o corretor, fomos. Quando entrei no Morobazinho, que eu fui assim, não tem assim um meio aberto, né, lá para entrar, né? Sim. Mas era assim, em cima, assim, era pura mato. Era uma mata ali em cima. Hoje é pasto, era mata. Aí eu falei assim, ela me... Aí Deus me deu um sonho, menino, impressionante. E o sonho era assim, eu passava em cima de uma ponte, só que era virado. O lado de lá era para cá, do cá para lá. Passava em cima de uma ponte e eu entrava e tinha uma plantação de azeitona. E é uma plantação de café. Eu já tinha uma plantação de café lá, né? E eu passava e tinha essa mesma lagoa que tem lá, só que era do outro lado. E eu chegava nessa lagoa, tinha um anzol. E eu sempre gostava de pescar. E eu fui jogando o anzol, aí a água era tão limpinha, tinha muitos peixes. E eu ia pegando os peixes, ia passando para minha irmã estava comigo. Para minha irmã. Quando chegou assim, tinha um peixão enorme. Eu não sei se é Isaac, não sei se ainda vai acontecer. E bom, já ganhei várias almas para Jesus lá na igrejinha, né? Mas eu não sei. Aí, quando eu joguei o anzol na boca do peixe, aquele peixe pegou e eu dei muita luta. Eu puxei aquele peixe para fora e eu cortei tudo em pedaços e falei: isso aqui eu vou dividir com muitas pessoas. Ou é o que eu faço hoje também, né? Aí, falei assim: meu Deus, e agora? Aí, peguei o corretor, aqui agora, verdadeiramente, sem ser no sonho, e fui. Quando cheguei lá, entrei, a porta, eu falei assim, Nesildo, é aqui o terreno, que tinha uma ponte, aquela pontezinha. Ele falou, baixamos o terreno, dona Helena. Eu falei, achou mesmo, porque é aqui. E tem azeitona pra caramba aqui, eu falei. Quando eu cheguei, tinha uma mulher, a mulher ficou assustada, né? Aí eu falei, dona, aí eu falei, senhora, me desculpa que eu entrei assim, mas só queria perguntar a senhora, tem uma plantação de azeitona aqui? Aí ela falou assim, não, tem uma plantação de café, mas era tão grande os caroços que era azeitona.
Aí eu falei, pra cá tem uma bananeira, tem tal, tal. Fui assim, descrevendo o terreno. Ela falou, tem um repleto? Tem. Eu falei, é aqui. O homem quer vender esse terreno? Ela falou, não, porque nós temos, fizemos um contrato com ele com 5 anos e só tem 2. Aí eu falei bem assim, a senhora me mostra o terreno? Mostra. Fui ver o terreno, falei, nossa, tem pasto, do jeito que meu marido queria. Tem água, lagoa que eu queria. Não tem só um pé de coco, mas tem muitos. Então, eu falei, mas é aqui, mas vou falar com ele. Aí vou falar com ele. Aí mandei pedir pro corretor ir lá. O corretor não chegou triste, eu estava na hora de servindo o almoço no restaurante. Falei, por que você tá triste? A senhora não vai comprar não terreno, só tem 150 mil. O homem quer 370? Aí eu falei bem assim, tem como não mesmo, não. Aí foi de noite, da oração da noite, né, da madrugada, como sempre esses anos todos. Aí eu falei assim, Deus, por que que você me mostrou aquele terreno? Para ficar com água na boca? Falei desse jeito com Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, por quê? Eu não posso comprar. Isso, irmão, vamos supor que era assim, no meio de uma semana, e passar um domingo e depois só tinha uma semana até no sábado para me entregar o terreno da mulher. E eu gosto de ser pontual com as minhas coisas, eu gosto de ter palavra. Tudo bem. Aí eu peguei e falei bem assim. Aí fui orar, Deus falou bem assim: por que se desespera? Isso era um domingo. Por que se desespera? Quarta-feira tu se resolverá. Eu peguei o telefone e fui conversar com o dono do terreno, o senhor Vitor Petri, dono do edifício Petri. Fui conversar com ele e falou assim: não tem como não. Não tem como não. Não tem. Ele falou assim: é 500 mil, eu tô vendendo por 370, mas não tem como abaixar, não. Pedi se eu podia ir lá ver, ele falou que podia. Fui eu e meu filho, meu esposo. Vimos o terreno. Voltei a falar com ele. Ele falou assim: não tem como não. Quando foi não, isso foi no sábado, Deus falou comigo. Ele falou assim: quarta-feira se resolverá. Aí eu falei: quando foi no domingo, Deus falou comigo assim: 200 mil reais. Mas se um dia eu peguei, eu deixei só o homem acordar, 7 e pouco, peguei o telefone, seu Vitor, Deus falou 200 mil reais. Ele deu uma gargalhada e falou: seu Deus não fala, não. Porque eu jamais venderia por 200 mil reais. Desse jeito. Aí eu falei bem assim: ó, o senhor pode até não vender, mas que o meu Deus fala, porque ele fala comigo. Ele fala assim. Ele fala. Aí ele falou bem assim: não vendo não. 200 mil não. Falei, tá bom então. Falei, Deus, agora tá danado. O que que eu vou fazer? Nisso, era segunda-feira. Faltava uma semana certinho, né? Sábado, eu tinha que entregar o terreno. Aí eu fui lá no outro homem, que tinha um terreno, falei, hein, se até quinta-feira eu não aparecer aqui para comprar o terreno, o senhor pode vender para outro. Liguei para mim, irmã, falou assim, você é igual Tomé, né? Só acredita crendo, né? Você só acredita. Falei, não, eu creio, mas tem muito pouco tempo. Mas ele não falou quarta-feira, tu resolverá? Mas tem tanta quarta-feira, eu falei. Quem sabe que outra quarta-feira, eu falei com ela. Aí ela falou assim, menina, crê. Eu falei, não, mas eu tô crendo, tô crendo. A glória de Deus. Na quarta-feira, Isaac saiu para Imetame, aí saiu para a escola. Eu peguei as coisas para vir para o restaurante. Eu tô fechando a porta, o homem encostou no caminhonete dele na frente do portão. Dona Helena, esse Deus da senhora fala mesmo, né? Falei, glória a Deus. No momento eu esqueci. Glória a Deus. Por que, seu Vitor? O terreno é da senhora por 200 mil. Eu só tinha 150. Aí eu falei, e agora, Jesus? Aí eu falei, hã? O terreno é da senhora por 200 mil. Aí eu falei assim, seu Vitor, mas tem um problema ainda. Eu só tenho 150 mil. Não, divide o resto aí, o jeito que a senhora quiser. Tô lá. No terreno que o senhor viu lá. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, como começou? A igrejinha, o senhor me perguntou, né? Vou chegar lá agora. Eu tive um sonho que vinha uma porção de irmãs. Eu reunia, mudei para lá. Aí Deus foi me dando sonho de ônibus cheio de gente, um montão de carro, um montão de carro, uma porção de mulheres orando, eu orando. O que é isso? Não entendia. Aí veio um pastor e falou bem assim, ó, Deus falou comigo para me falar com você que você vai ser boca dele aqui na terra. E Deus já tinha me falado quando eu aceitei Jesus com 2 meses que ele ia me dar uma cadeira. Que ele me dá uma cadeira, que ele me usar muito aqui nessa terra. Aí eu falei, meu Deus, mas como assim?
assim? Aí ele falou, ó, Deus fala assim que ele vai, você vai ser boca dele aqui na terra e ele vai, você vai ver como é que ele vai ver na sua vida. Falei, ah, meu Deus, não, porque eu era muito tímida, eu era muito tímida, não pregava, nada ainda não, entendeu? Aí eu falava bem assim, nossa, eu não tenho coisa pra isso não. Peguei e fui, né? Aí tive um sonho com as irmãs, que foi a irmã Jaqueline, o irmão Pedro Paulo, a irmã Marlene, um monte de irmã que era da UFADA na época. E daí, a UFADA era junto com o Ciclo de Oração, né? Agora que tá separado, né? Aí, né, aí eu sonhei, né, que elas chegava, não, chegava um monte de mulher, não era elas, era um monte de mulher, chegava lá em casa e a gente fazia uma vigília na minha casa, não tinha essa igreja ainda. Aí eu falei com Leia Duarte, que era muito minha amiga. Eu falei com Leia, Leia, nossa, eu sou com um monte de irmã. Eu falei, menina, irmã Jaqueline falou comigo, ela sonhou que ela fazia uma vigília no sítio. Eu acho que é aqui. Aí eu falei, manda ela vir aqui ver se é aqui. A irmã Jaqueline chegou lá, primeira vez que eu conheci a irmã Jaqueline. É aqui, irmã, é aqui que nós temos que fazer essa vigília. Eu falei, glória a Deus, vamos fazer aqui dentro de casa, não tem lugar de fazer dentro de casa. Essas mulheres ficaram o dia inteiro arrumando o sítio. Fizemos a vigília de noite. Olha, mas veio gente do campo inteiro. Na hora que a gente ajoelhou para orar, 40 minutos, ninguém podia levantar, porque não tinha lugar de passar. Era no quarto. Separei só um quarto, meu quarto, ficou meu esposo e um pastor que veio de Novo Almeida para trazer as irmãs. E o resto era só gente, só mulher, só mulher, só mulher, só mulher orando. Olha, foi uma benção. Chovia, 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 chuva, 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 chuva. E glória lá na casa. E aí Deus me falou. Deus falou: eu quero que tu faça uma casa para mim. Uma casinha para mim habitar aqui. Deus falou, assim como ele falou, falou com Davi, que era Salomão, que ia fazer uma casinha, ele falou comigo. Aí eu falei, amém. E daí eu falei com meu esposo, eu quero fazer uma casinha para Deus. Ele falou, se quiser fazer, faz, se quiser fazer. Ele viajava muito com a minha também, né? E eu comecei a fazer essa casa. E fiz aquela casinha que o senhor viu lá. Aquela casinha. E quem inaugurou aquela casinha foi o Fadá, que fizeram a primeira. Não, eu inaugurei, foi até pastor Marquinhos, foi pastor, inaugurei, chamei um montão de igreja na inauguração, matemos um boi. Nesse tempo, Deus já estava se abençoando poderosamente. Era carros de boi que a gente tirava de lá. Deus fazia assim, ó, nascer, assim, ó. Uma coisa assim, irmão, que eu contei. Um dia eu fui pregar, Deus falou assim: não prega, não vai falar isso, não, você vai falar a sua experiência comigo. 2 pessoas alcançaram essa misericórdia. Glória a Deus. 2 pessoas me contaram, alcançaram essa misericórdia. E comecei nessa igrejinha. E de 8 anos para cá, foi que Deus falou que eu tinha que orar para as pessoas. 8 anos. É que eu estou nesse ministério lá. Esse ministério, não sei se o senhor sabe, né? Mas eu tenho esse ministério lá que vem gente de todos os lugares. Deus falou assim: você não precisa chamar ninguém, não precisa falar com ninguém. Eu vou trazer o povo aqui. E ele traz. Ele leva gente de tudo enquanto é lugar lá, irmão. Amém. Ó, é uma benção aqui do Espírito Santo, fora do Espírito Santo. Ó, Deus tem feito coisas que eu fico assim, ó. Falo, Deus, somente o Senhor mesmo, porque eu sou pó, eu sou barro. E o Senhor, ele tem feito muita coisa. Conta uma experiência, eu sei que tem muitas. Tem, muita, menos 8 anos, muito. Nesse ministério da irmã que a senhora queira compartilhar com a gente que foi impactante. Além de Deus dar vista, uma cega que chegou lá, uma mulher, ela tinha perdido um olho. Até a mãe de uma doutora aqui da cidade, eu não vou falar nome. Além de Deus ter dado a vista a ela chegou lá com muita dor no outro olho, porque um já tinha perdido, o médico já tinha detectado, tinha perdido. Eu orei pela misericórdia de Deus, ele deu vista a ela. E ela está com os 2 olhos bons, para a glória de Deus. Me aconteceu algo, irmão, que me impactou muito. Embora Deus fazendo coisas tremendas lá que só Ele faz, porque eu não sei nada, eu não sou nada, eu não sei fazer nada, embora
Mas aconteceu algo nesse final do ano passado agora que me impactou muito. Porque quando Deus usou esse pastor para falar comigo, esse pastor me viu descobrindo uma joia muito grande, uma pedra preciosa. Ele teve uma visão de eu descobrindo uma pedra preciosa muito grande. Aí eu falei bem assim, nossa, ele disse que lá no meu sítio tem pedra preciosa. Eu falei, deve ser uma pedra que eu vou achar, né? Eu pensei assim, né? Aí eu falei assim, meu Deus. Mas lá atrás ele falou que ele me ia usar. Queria fazer coisas grandes na minha vida. Aí eu falei desse jeito. Olha o que eu falei com Deus lá atrás. Eu falei assim: olha, Deus, se o Senhor quiser me usar, eu quero ver um cego ver, um morto viver e um aleijado andar. Falei com ele desse jeito. Eu quero ver essas três coisas para saber que o Senhor é na minha vida. Então, além de muitos milagres que ele tem feito, ele fez esse milagre que eu vou contar para o Senhor. Que até eu, no momento assim, eu fiquei assim, ó. Eu falei, meu Deus, somente o Senhor. É, foi agora no final do ano 2024. A filha e a mulher já tinham ido lá em casa, tinha aceitado a Jesus. Hoje ela se encontra no Universal, Igreja Universal, lá em Biraçu. E ele tinha ido lá, mas ele não tinha aceitado a Jesus. Não tinha aceitado a Jesus. E aí, no começo do ano passado, no começo do ano, ele teve um negócio, acho que é AVC, não sei. Não, AVC não, é infarto. Eu não entendo bem esse negócio, não. Ele ficou assim desacordado, mas voltou normal. Não teve sequela nenhuma, voltou normal. O médico proibiu ele de trabalhar, esse senhor. Aí ele ficou assim muito revoltado, que ele tem carretas, ele mexe com carretas, né? E ele tem que checar as cargas, tal, tudo. E ele ficou assim muito revoltado, que ele não podia subir em altura. Aí ele começou, a mulher dele veio na minha casa e elas sempre vão lá. Elas sempre vão lá, elas têm um quê comigo que. Nosso Deus, eu amo muito também elas. Aí elas vieram lá e falaram assim, Helena, eu poderia trazer meu marido aqui? Porque ele tá pedindo para morrer. Ele tá tão revoltado, passaram acho uns 6, 8 meses, ele não trabalhava, só dentro de casa. Quem tá acostumado a trabalhar é difícil, né? E ele ainda é novo ainda, não é tão velho ainda. Aí ele falou, deve ter uns 50 anos, ou até, mais ou menos 50 anos. Aí eu não sei a idade, mas mais ou menos isso. Aí ela falou assim, eu posso fazer ele aqui porque tá pedindo o inimigo, falou o nome do bicho, para levar ele. E eu tô com muito medo disso. Porque eu falei com ela, a gente conversava muito, né? Eu falei com ela. Eu posso trazer ele aqui? Eu falei, pode trazer ele aqui. Olha, irmão, ele chegou, e da outra vez eu já tinha conversado com meu marido, né? Dessa vez meu marido ia passando, ele, seu Isaac, tudo bem, tudo bem. E nós ficamos conversando, né? Assim, mas ela é filha dela. Aí, aí eu falei assim, vamos orar? Vamos. Aí eu entrei, né? Eu tenho mania de chegar naquela igrejinha lá, pegar a Bíblia, ler a palavra de Deus, dar uma explicadinha, né, ali para as pessoas que não entendem, né? Explicadinha para eles entenderem. Explicadinha bem pouquinho, né? Porque senão vai demorar muito tempo, né? Aí, tem outra pessoa que está vindo também, então não posso demorar mais de 40 minutos, não. Aí eu fiquei. Aí ele entrou. Ele entrou, sentou no terceiro banco, esse senhor. Aí eu li a palavra, que quando eu acabei de ler, eu comecei a explicar. Eu comecei a explicar a palavra, e as duas sentadas no primeiro banco, ele sentou no terceiro. Que quando eu olhei assim, eu explicando a palavra que eu olhei para ele, ele estava começando a ficar branco, todo cinza e os lábios branquinhos, da cor da sua camisa assim, começou a ficar branco. Aí eu falei com ela assim, hein, vai lá, senta perto do seu marido. Eu acho que ele tá passando bem. Aí ela foi e sentou, aí perguntou, ele não falou. Quando ela perguntou o que ele tinha, o que você tem? Ele foi só virando. Ela falou, ele tá desmaiando, irmã. Atende aqui, irmã. Eu larguei a Bíblia e fui até ele. Eu achei que era o inimigo que estava pegando ele, entendeu? Porque realmente as pessoas fazem assim, né? Aí eu levantei minha mão e falei, eu repreendo. Mas quando eu falei repreendo, não é o diabo, não. Não é o diabo, não. Aí eu falei, eu repreendo. Aí eu falei assim, não, ele não tá com bicho, não, irmão. Eu falei, não, ele não tá com bicho, não. Aí ela falou assim, mas por que então que ele desmaiou? Eu falei, chama ele.
chama ele. Eu acho que ele desmaiou, chama ele. Ela chamou, nada. Aí eu vim cá, eu repreendo. Aí Deus tocou no meu, repreende a morte. Aí morte, eu te repreendo no nome de Jesus. Eu te repreendo. Nada. Nada. E o homem foi ficando gelado, irmão. Foi coisa assim impressionante, que foi do minuto, assim, 5 minutos o homem começou a gelar. Eu botei a mão no braço dele aqui e falei, eu te repreendo, senhor fulano. Levanta a cabeça e glorifica o nome do Senhor. Porque Deus está aqui, eu falei com ele. Nada. E ele, os lábios dele branco, branquinho, 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 ele todo cinza. Aí ela entende de enfermagem, né? Ela foi enfermeira. Aí ela botou a mão aqui. Ele não tá respirando. Aí ela baixou a cabeça aqui. O coração dele não tá batendo. Já chorando. Pegou aqui. Ele não tá, o pulso dele não tá batendo, irmão. Falou com ele. Olha, eu tô falando assim, porque eu vi o pânico no rosto. Nisso a filha também levantou. Como? É uma filha adulta, né? Aí. Eu falei, não, ele tá respirando assim. Não tá, irmã. Irmã, ele morreu. Ele tá morto. O cara falou assim, me deu uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, alguém morreu aqui dentro? Né? O que vai acontecer comigo, meu pai? Aí, eu falei, Deus, o que aconteceu, Senhor? O que aconteceu, Senhor? Aí eu vim perto dele. Vim na terceira cadeira. Olha, irmão, não queira um ouvinte estar no meu lugar nessa hora. Porque a gente tem que exercer a fé da gente total. Olha, não é brincadeira não isso aí, tá? Olha, eu cheguei perto dele e eu comecei a chamar. Nada. E o homem foi gelando, Ela largou ele ali comigo e elas começaram a se descabelar, a mãe e a filha. E elas andavam pela igreja, se descabelando e falando, misericórdia, meu Deus, ajuda, meu Deus, o que que tá fazendo, o que que tá acontecendo, ele tá morto, meu Deus, ele tá morto. E Deus me deu uma tranquilidade tão grande que eu falava assim, calma, Jesus tá aqui, ele tá aqui. Mas eu estava ali usando toda a minha fé. Senhor, faz esse homem se levantar, Pai. E Jesus não falava nada. Deus não falava nada. Irmão, eu fiquei meia hora ali, chamando esse homem, e Deus não me falava nada. E aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei, Jesus, isso o tempo tá passando. O sogro de Alex estava lá em casa. O sogro de Alex veio de lá, ele chegou assim perto da porta, quando viu as mulheres daquele jeito, ele chegou assim, olhou assim para mim, foi saindo, depois foi comigo, não, eu falei assim, que lá era só com Dona Helena mesmo que resolvia aquilo. Falei, eu não, ele, porque eu não sei resolver nada, não. E eu falei, Jesus, faça alguma coisa, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, faz alguma coisa. Aí Deus falou comigo assim, ele pediu a morte, ele pediu para Satanás vir buscar ele. Olha lá na porta. Olha, irmão, olha, quando eu olhei na porta, tinha um homem em pé, na visão. Satanás em pé. Menino, mas me deu nervoso. Naquele momento me deu nervoso Satanás. Mas quando eu vi aquele homem em pé, eu saí dali da beira, que eu tinha deixado o homem lá deitado e vim para o altar de novo e fiquei clamando ele na frente do altarzinho que eu tenho ali, que Jesus tem ali, né? Olha, eu vim e comecei. E quando eu cheguei assim, eu sentei a mão naquele homem. Que quando eu vim assim no meio da igreja, tinha um buraco aberto. Olha só, no momento eu nem lembrei que era espiritual. Eu vim pelo cantinho do banco, naquele momento, eu falei, meu Deus, era espiritual, por que eu vim pelo cantinho do banco? Eu podia passar ali, né? E eu vim pelo cantinho do banco. Olha, eu meti a mão assim no homem, eu falei, junto que é teu, vai embora. Quando eu olhei aquele passeio que faz assim para ir para a estrada, olha, tinha mais de não sei quantos milhões de homens. Deus me mostrou assim, ó. O senhor sabe o que é visão, né? Sim. Quando eu vi aquilo, irmão, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Satanás, você não tem poder aqui. Jesus mandou eu fazer essa casa é dele. E você não vai levar ninguém daqui. Aí eu ouvi uma voz que falou, eu vou levar porque ele mandou vir buscar. Ele falou. E não era a voz de Deus. Eu falei, não. Jesus pagou ele a preço de sangue. Pega agora o que é seu agora. Aí eu falei alto com Satanás. Eu falei, pega o que é seu agora. E as mulheres estão lá chorando. As mulheres vinham cá, tocava a mão nele e voltava. E o que nós vamos fazer? E amor. A mulher chamava nada. E isso já tinha passado uma meia hora, irmão.
Até que ela falou, eu nunca vi. Ela falou assim, ó, é uma coisa assim tão real, porque só pode ficar 10, 15 minutos. Ela falou lá o tanto pode ficar, né? Sem respirar, Sem né? respirar. Aí, nossa, aí eu falei assim, Jesus, o senhor vai deixar, o senhor não tá falando, o senhor só falou isso. O senhor não vai falar nada comigo, não? Falei comigo, o senhor não vai falar nada comigo, não? Falei assim, Jesus, o senhor não vai morrer aqui dentro, Jesus? Ele tá morto mesmo, o senhor não vai ressuscitar, não? Aí ele me fez lembrar do que eu pedi para ele. Lá atrás, há mais de 20 anos atrás, ele me fez lembrar. Aí eu falei bem assim, pai, o senhor falou com o profeta lá que ele profetizasse osso, profetizasse pele, profetizasse carne, e profetizasse o espírito. Então agora em teu nome, eu profetizo o espírito nesse homem. Que o espírito desse homem volte para ele. Irmão, foi forte demais. Foi forte demais. Foi uma experiência que eu levo até os últimos dias da minha vida. Quando eu falei assim, ele falou, vai na sua casa e pega água. Eu não tinha trazido nem a chave da porta da cozinha lá da igrejinha. Ele falou, vai na sua casa e pega água. Eu saí correndo. Fui lá em casa, a porta só encostada à grade, peguei um copo de água e falei, pinga aqui o teu sangue, Jesus. E vim correndo, com a metade da água foi derramando, né? Vim correndo. Cheguei e falei com ele assim, coloca... Aí Deus falou, dá pra ele. Eu falei com ela assim, coloca na boca dele. Quando ela colocou na boca dele, ele fez, Aí eu falei, glória a Deus. Aleluia, Jesus, eu falei. Ô, Jesus, o Senhor é fiel. Eu falei desse jeito. Aí quando eu falei assim, ele levantou e sentou. Aí ela falou, amor. Aí eu falei assim, dá glória a Deus. Tá calado. Eu falei, dá glória a Deus. Nada. Eu falei, Jesus, dá voz a esse homem, Senhor. Olha, irmão, nesse momento o relógio estava assim em cima do negócio, eu marquei a hora. Ele ficou 40 minutos, 40, depois da meia hora, ele ficou, e Deus trancou as pessoas lá, que depois que eles saíram que a pessoa chegou, o próximo, a pessoa por lá. Ó, ele ficou 40 minutos, totalmente mudado de cor, todo cinza, com lábio branco, congelado e sem falar. Uns 20 minutos depois, ele falou. Ele falou bem assim, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Ele falou. Aí eu falei, não se preocupa não, que eu falei assim, eu quero fazer um apelo a ele. Se eu falar que ele aconteceu isso, ele não vai aceitar Jesus, né? Da outra vez ele não quis aceitar. Aí eu falei bem assim, não se preocupa não, Jesus está aqui. E Jesus ama o Senhor. Eu falei bem. Aí as mulheres já estavam assim, mais tranquilas, as mulheres estavam enxugando as lágrimas, né? Aí eu falei, viu? Jesus está aqui e ele está bem. Aí ele falou bem assim, mas fala o que aconteceu. Eu falei, não, Jesus está aqui. Aí ele falou assim, tá, mas eu botar a mão nele. Aí eu falei assim, bota a mão nele, você já esquentou. Não, ele tá congelado, dona Helena. Aí eu falei assim, tá, mas vem aqui pra me orar pro senhor. Aí ele veio, aí eu levantei a mão, orei. Quando eu acabei de orar, eu falei, o senhor tá sabendo que é o senhor? Tá tudo normal. Não, tá tudo normal, só não sei porque eu tô tão gelada desse jeito, ele falou. Eu falei, mas vai passar, é o sangue que tá voltando, vai passar. Eu, Jesus, por que eu tô lá? No pensamento, por que tá gelado desse jeito, né? Aí eu falei bem assim, olha, quando terminou, eu falei assim, olha, eu queria fazer um apelo pro senhor. O senhor quer aceitar Jesus? Ele levantou as duas mãos e falou, quero aceitar Jesus hoje, para sempre. Eu falei, glória a Deus. Aí eu entreguei eles nas mãos de Deus. Aí ela falou assim, meu Deus, Daniel, não seu tempo demais, não podemos ir embora? Eu falei, não. Vai ficar sentado aqui até ele voltar a temperatura. Ele ficou mais 20 segundos, mais ou menos. Quando ele voltou, que eu dispensei isso para ir embora. Mas, irmão, isso aí foi uma coisa que eu fiquei assim, ó. Falei, meu Deus, somente o Senhor que tem todo o poder sobre o céu e a terra. Me aconteceu desse jeito. E agora, vamos ver se ele vai me fazer o morto levantar, né? Porque foi 3 coisas que eu pedi. O aleijado, né? O aleijado levantar. É o morto não, o aleijado. O morto levantou, o cego viu. Sou testemunha disso, né? Eles não gostam muito de falar, sabe como é que é, né? Sim, sim, sim. A mulher aceitou Jesus, mas não foi mais para a igreja, essa mulher aí. O filho dela foi, e ela não. E esse daí a família tá. Depois ele ficou com medo na igreja, com medo de cair de novo. Eu falei, que isso? Deus não vai deixar eu cair de novo, não. Mas Dona Helena vai estar aqui. Eu falei, mas Deus vai estar. Dona Helena não sabe fazer nada, nada. Deus. Falei com ele, né? Não vai fazer nada. Aí, mas eles estão bem.
Nossa, ó, ela tem lá em casa, mas só assim para agradecer e orar comigo, porque Deus tem assim cuidado mesmo deles, sabe? E eles estão bem. E agora, o mês passado, o médico deu alta para ele, para glória do Senhor. Já pode trabalhar. Tá trabalhando, para glória de Deus, tá trabalhando, tá todo feliz. E ele tinha tava uma depressão, depressão que só o sangue de Jesus. Tinha no médico, mas no remédio, nada tinha acontecido. E nesse dia a depressão foi embora junto com o diabo, junto com tudo aquela coisa mal, entendeu? E eu fiquei, e aquilo me marcou muito mesmo. Muito mesmo. E, irmã Helena, depois de um trabalho desse de muita oração, a senhora enfrenta muita batalha espiritual? Misericórdia, muita, irmão. Muita. Eu costumo falar bem assim, que eu conto, não para me engrandecer, porque eu não quero, eu não tenho interesse nenhum de me engrandecer em nada, Sim. entendeu? Em ninguém. Eu conto para as pessoas saber quem é Jesus, para as pessoas ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, entendeu? Porque eu gosto de contar às vezes, mas as derrotas eu não conto. As coisas que o inimigo faz eu não conto. Sim. Sabe por quê? Porque eu acho assim, porque Deus ele é fiel, ele é poderoso. Quando nós estamos com Ele, a palavra dele diz: enquanto estiveres comigo, eu estou contigo. E tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então eu guardo isso comigo, com muita fé. Oro muito. Ele manda 3 coisas: ora, vigia, jejua, obedece. Então eu faço essas coisas. Então eu confio, entendeu? Eu sei de onde vem o meu socorro. Então, mas o diabo ele é muito furioso. Já aconteceu coisa comigo, irmão. Não sei se a gente vai ter tempo de eu falar isso aí. Já aconteceu coisa comigo de. Ainda quando Isaac trabalhava fora, isso eu falar bem assim, a senhora é louca de ficar lá. Porque o capitão Balão falou comigo, a senhora é louca. A senhora não querer que a polícia te segue. Falei, não quero, não quero. Porque me ligaram para mim e falaram que na minha casa matar se eu não der 155 mil reais numa colheita de café muito boa que eu fiz. Uhum. Eu vou só resumir. E eu falei bem assim que eu não ia dar. Ele falou, só tem cuidado comigo. Eu falei, cuidado tem que ter vocês com o meu Deus. Capitão Balan me mandou duas viaturas de polícia. Capitão Balan é meu amigo. 2 viaturas de polícia. Ó, a senhora vai na delegacia. Uma frente, a senhora no meio e outra atrás. Falei, não vou, capitão. O senhor me desculpa, o senhor me perdoa, mas eu não vou, não. Não vou sendo guiado por polícia, não. Eu tenho um Deus. Eu falei, ô, capitão, eu sou evangélico também. Eu falei, o senhor já viu aquele versículo? Se o senhor não vigiar a casa, em vão vigiar o sentinela? Então eu vejo dessa forma, eu não tenho medo, eu não temo homem. Eu não temo homem. Aí ele falou, a senhora é meio louca mesmo, hein, dona Helena? Porque a senhora quer ir sozinha, a senhora quer ficar sozinha aqui num sítio aqui, Isaac, viajando. Isso tem pouco antes de Isaac aposentar, deve ter uns 9, 8, 9 anos. Acho que o Isaac tem uns 6 anos aposentado. Eu falei, não, não vou não. Mas assim mesmo, por causa dele, eu fui lá, dei questão da delegacia, né? Aí ele, mas ia demorar até descobrir o número do telefone, é vivo? Falei, não quero não. Entreguei nas mãos do Senhor. Eu falei, Jesus, eu quero saber quem é. E tinha passado um caseiro lá em casa. E eu descobri com o caseiro continuou trabalhando, só que ele voltava, sabe? Eu descobri que foi o filho e o enteado dele que tinha feito aquilo. E eu não dei o dinheiro, e eles sumiram. E o homem voltou, o homem tinha saído, tinha 2 meses. Aí, quando o homem voltou lá, brigou com o sobrinho, quando voltou lá, eles encontraram que o homem tinha matado um homem no Rio de Janeiro, ele tinha 19 anos, olha só. O homem ficou preso 8 meses, 8 anos, e eles não descobriam. Quando ele voltou lá, depois que aconteceu esse negócio lá comigo, que ele voltou lá, não assim por causa de mim, mas ele voltou porque teve uma briga com o sobrinho. Foram ver no computador, ele tinha matado um homem no Rio. Não sei se está preso ainda. Eu creio que está preso ainda. E o outro, Deus botou um medo tão grande que a mãe dele foi lá, falou comigo que ele não saía nem dentro de casa, o de menor. Você vê o que Deus faz. E nunca mais nada. Foi o único caso que aconteceu lá. Eu ficava sozinha. Eu, minha filha e o meu netinho que eu criava. O netinho agora foi morar com a mãe, né? O filho do Rony. Nunca tive medo de nada. Porque às vezes tinha caseira, às vezes não tem, né? Não continuava lá, até que o Zaga aposentou, graças a Deus. Tem muitas mulheres que são cristãs, mas o esposo não é. Uhum. Quanto tempo a senhora orou para ganhar o da senhora para Jesus? 10 anos.
10 anos eu fiquei ali nos pés do Senhor. E qual conselho a senhora dá para essas mulheres que querem que a família caminhe com Cristo para ganhar o marido para Jesus? Eu digo para essas mulheres desse jeito, não desanima. Desanima não, sabe por quê? Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Não tem nada debaixo do céu, nem no céu, nem debaixo do céu, que seja impossível para Deus. Persista em oração, jejum. Fala aquilo que você tem que falar. Seja mulher sábia. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, ela destrói. Quantas vezes Isaac falou comigo assim, hoje você não vai na igreja não? Tudo bem, meu amor. Não vou. Chegou a mãe e falou assim, ô bem, você não vai na igreja hoje não? Tô eu indo para a igreja. Falava desse jeito. E hoje ele caminha comigo. Hoje ele tá lá, né? Hoje Isaac é outra pessoa, né? Aquela pessoa calma, mansa, tranquilo. Então eu quero dizer para você, não desista não. Permaneça com Deus e ele permanecerá com você. Não saia do propósito. Viva o processo e depois você viverá o propósito. Glória a Deus. Deus seja louvado. E o Aleluia. batismo com o Espírito Santo? Menino, foi uma coisa especial que aconteceu na minha vida, meu Deus. Até hoje, eu falo assim que eu vivo o primeiro amor. 32 anos depois eu vivo o primeiro amor. 31 anos e pouquinho, eu vivo o primeiro amor, porque eu sou apaixonada por Jesus. Ai, como eu sou apaixonada por Jesus, nosso Deus. Eu não tenho palavra para me expressar o tamanho da minha gratidão, do meu amor. Eu não tenho palavra para expressar. Eu estava com 4 meses de convertida. 4 meses de nova convertida. Quer dizer, eu tinha aceitado, como eu falei, né? Depois eu tinha aceitado, mas não tinha vivido nada, não tinha. Eu falava assim, aí fiquei 1 ano e pouco pagando um preço ali, tá? Eu falava assim, o senhor não me quer, não. Eu queria vir para Jesus, mas eu queria assim, que ele me tocasse. Queria mudar tudo. Fui em 2 igrejas para ver se eu queria ficar lá, porque era moderna, eu podia fazer tudo que eu queria. Ele usou um pastor novinho para me falar que eu estava escondendo dele, olha só. Deus me dizia que eu estava escondendo dele. A senhora vindo para cá para a senhora esconder dele. Eu falei, mas é verdade mesmo. Eu estava escondendo dele. Não, vou voltar para lá. Mesmo sem mudar as minhas vestes, minhas coisas, vou voltar para a Assembleia. Eu voltei para a Assembleia. As irmãs passavam por mim, não davam nem para o Senhor, porque eu estava lá de calça comprida. Até nesse dia que Deus me falou. Aí eu peguei e falei bem assim. Um dia, né, tinha uma festa na sede. Aí eu nem sabia dessa festa, porque eu ia muito pouco, né? Eu ia muito pouco, eu só ia de dia. Quando Deus me converteu, eu só ia de dia. Isaac não deixava ainda eu ir à noite na igreja, não. Aí eu só ia de dia. Fui para a escola dominical. Peguei minha filhinha e fui para a escola dominical. Quando eu chego lá, a igreja fechada. Eu falei, nossa, agora que eu me lembrei que tem festa na sede, então acho que tem uma escola dominical lá. Eu vim, quando eu fui descendo esse morro aqui, o inimigo botou na minha mente, não vai não, você deixou o ferro ligado. Passar o ferro ligado. Nossa, não tô nem lembrando disso. Por que eu tô lembrando disso agora? Eu voltei lá em casa, o ferro tá desligado. Falei, não, mas não vou não, já tá tarde já. Não, eu vou. Peguei minha filha e fui. E todo lugar onde é que tinha uma festa que eu ia, de dia assim, que tinha um pastor, alguém que é aqui primeiro, hoje eles não falam muito, né? Primeiro, quem quer se batizar no Espírito Santo, vem aqui. Vem aqui que eu vou orar. Nossa, eu deixava minha filha sentada no banco e ia lá. Tinha vergonha não, ia lá. Aí, nesse dia, cheguei lá, né? Uns pastores lá de Minas, eu lembro que fosse hoje. Aí, na hora, o pastor chegou pra mim, aí o pastor falou lá, quem quer se batizar no Espírito Santo, vem cá. Falei, eu tô indo. E fui. Deixei minha filha sentadinha, menina, e fui. Nisso que eu cheguei lá na frente. Aí eu falei, Deus, eu quero tanto se batizar no Espírito Santo, eu quero tanto, eu quero ser... Senti que esse pessoal fala, eu te amo, mas eu quero se batizar no Espírito Santo, eu quero ser... Irmão, do nada, parece que eu me adormeci. Ó, meu batismo foi uma coisa tão forte, que parece assim que derramaram sobre mim uma... Foi como se derramasse uma caçamba de gelo, que eu me afoguei. Uma caçamba de gelo com água. Foi aquela coisa assim, uma coisa assim muito especial. Uma água tão limpa que eu me afoguei naquela água. Parece que eu fiquei... Eu comecei a falar em mistério e aquilo foi...
Aí depois saiu o menino, saiu e Deus me tomou ali, menino. Ó, ai, decanta, lagaçúbia. Alamanai, demanta, lagaçou. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluias. Glória a Deus. Ai, irmão, desculpa, não estava programado isso aí. Amém. Glória a Deus. Deus, Senhor, obrigado. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glorificado é teu nome. Aleluias. Aleluia. Então, irmão, naquele momento, ai, quando Deus chega assim, muda todo um sistema em mim, entendeu? É muito forte. Então, naquele momento, foi como assim, se Deus me limpasse de todo o meu pecado, que era muito. Parecia que eu estava lameada, entendeu? E naquele momento eu senti assim, algo tão forte, que eu fiquei ali, eu começava a falar uma coisinha e eu começava a falar mistério. E eu vim para casa, eu senti vontade de falar para o mundo que eu tinha sido batizada no Espírito Santo. Sabe o que eu fiz? Meu marido estava viajando. Eu morava aqui na cidade ainda. Eu sentei em cima do relógio, aquele padrão de água. Todo mundo que passava, eu dava a paz do Senhor. A paz do Senhor. Deus me batizou hoje no Espírito Santo. Eu falava. Menino, foi uma coisa assim tão gratificante, tão... Que hoje, quando eu lembro assim, é como se eu visse aquele momento, é como se Deus chegasse assim, me tocasse assim com fogo, entendeu? É uma coisa assim muito real, muito real. Glória a Deus. As lutas vêm, se eu olhar, as lutas vêm demais. Esse dia atrás aí, o vizinho lá queria que eu desse metade do meu terreno pra ele, fez uma briga comigo. Queria que eu passasse lá e tirasse braço pra ele. Eu falei, não posso fazer isso não, filho. Só se Deus mandar, eu só faço aquilo que Deus manda. Eu vivo na dispensação do Senhor. Deus falou, Helena, faz isso aqui? Tô fazendo. Faz isso aqui? Tô fazendo. Mas se ele mandar, nossa, já falaram que ia pegar meu carro sem mais nem menos, porque eu não deixei eles passarem, tirar o lixo, limpar aquele valão lá, né, que é o tratamento, faz o tratamento, né, e passa lá. Eu não deixei eles passar mais, porque eu não tinha mais espaço, porque estava tudo estragado. Eles falaram que ia pegar minha caminhonete, e virar a caminhonete comigo dentro. Eu falei, amém, tô aqui, não tem medo não, não temo não. E daqui a pouco eles param de falar, daqui a pouco vem as lutas, vem as coisas, mas eu não preciso nem falar com ninguém. Eu falo com Deus. E Deus joga tudo por terra. Mas são muita luta. E o ministério de pregação? Como começou a pregar? Então, eu falava assim com Deus. Deus, tudo, menos pregar. Eu não gosto de pregar não, Deus. Eu não gosto de pregar não, não gosto de pregar não. Mas, quando me chamam, esses dias me convidaram para pregar numa festa, festividade. Eu cheguei pro pastor Waldo e falei, pastor Waldo, fala que não, hein? Era outro ministério, né? Aí eu falei, ai meu Deus, mas o pastor Waldo fala que não. Fala que não, meu Deus, porque eu não quero ir não. Ai meu Deus. Primeira vez pra chamar pra pregar numa festa. Mas a pessoa fala que não, meu Deus. Aí fui falando isso, né? Ele me chamou lá falando não sei o quê. Eu falei assim, agora eu vou falar com ele, me chamando pra pregar na festa. Na nossa igreja, outra igreja, eu vou, né? Mas na festa, é muita gente, é uma igreja grande. Aí eu falei, ai meu Deus, só ele falar que não. Cheguei lá, ele falou bem assim, eu falei, pastor, eu me chamaram pra pregar em igreja tal, eu posso ir ou não, hein? Do que ele falasse assim, não, não vai não. Ele falou, não, irmã Helena, verifica direitinho e vai. Meu Deus, amém. E de vez em quando, né, quando me chama aí, Helena, vamos lá pregar. Tem vezes que eu tô indo, Deus muda o quadro na hora, né? Ele tem essa mania de fazer comigo. Preparo lá, estudo. Quando eu chego lá, ele fala, você vai pregar em tal lugar. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Aí eu vou, prego lá onde ele manda e Deus tem abençoado poderosamente, irmão. Deus tem feito coisas na minha vida, nossa, para glória e honra do nome do Senhor, que tem hora que eu falo assim, meu Deus, tem gente que não crê que Deus faz. Tem tantas pessoas que sofrem tanta coisa aí, porque não conhece Deus, porque eu passo por tantas lutas, tantas coisas, e eu sou a mulher mais feliz desse mundo.
Eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque ele fala comigo. Ele fala comigo. Ele me mostra as coisas. Chega a gente lá com a doença. Eu oro, ele cura. Quando ele quer. Isso é tudo quando ele quer. Ah, Helena, eu vou lá porque vou levar fulano lá porque fulano tá doente, tá mal. Ó, você vai, mas não sou eu que curo. Eu não curo ninguém, eu não faço nada. É ele que cura. Se ele quiser, ele cura. Se ele não quiser, ele não cura. Né? E assim, tá? E eu tô no propósito aí, né? Tô no propósito que ele disse que ele vai me levar lá no deserto por causa de uma vida, irmão. Meu Deus, tô falando isso aqui no ar aqui, né? Amém. Ele falou que ele vai me levar no deserto por causa de uma vida. E é uma vida lá da nossa igreja. Eu falei, Jesus, se eu tiver que morrer por causa de uma vida, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu não vivo em mim. Eu não vivo para mim, eu vivo para te servir. Faça em mim a sua vontade. Tô aí, aguardando isso aí, né? Só quero que o senhor passe comigo. Passe comigo. Porque pode chegar uma coisa, a irmã Helena está sofrendo lá, por quê? Não, ele já me avisou. Eu vou passar. Ele já me avisou. E eu não tô nem com um pouquinho de medo? Não, tô aí tranquila. Vai chegar o dia? Vai chegar, porque ele falou. Ele falou com três, falou comigo, depois confirmou com 3 pessoas. Glória a Deus. E eu tô aí, tranquila, tranquila, tranquila. Mas na hora que chegar, estamos aí, Deus. Estamos aí. Passa conosco. E a importância de ter uma vida de oração? Olha, eu vejo assim, ter uma vida de oração, é isso aí que eu estou vivendo. A importância de você ter uma vida de oração é você viver uma vida de consagração de oração, é você ter intimidade com Deus. É você ter intimidade. É você assim, ó, você viver o hoje como se ele fosse o último dia. É você se não temer a morte. Eu não temo a morte. Se eu sair agora ali, o Senhor quiser me levar, glória a Deus. Estou te falando de coração. Não temo a morte, não temo o homem, não temo o que vem por aí. Não, não temo nada. Nada. Eu sinto em mim uma paz tão maravilhosa, uma certeza de salvação, como é que eu posso explicar? Uma coisa assim que eu não vivo em mim, entendeu? Eu não vivo. Eu vivo para servir a Deus. E quando a gente está em oração, essa intimidade faz a gente ser forte. A gente não temer, eu não temo nada, 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 nada. Se eu falar com o senhor assim, irmão, eu tenho medo de alguma coisa, eu estou mentindo, porque eu não tenho medo de nada, 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 nada. Não temo de. Tenho medo de Deus falar bem, mas eu sei que se ele não vai fazer, enquanto eu estiver obedecendo a ele, ele faz o que ele me falou. Você vai passar isso, isso, isso. Estou esperando. Ele não deixa entrar em mim pânico, ele não deixa entrar em mim medo, ele não deixa entrar em mim nada. Nada. O inimigo se levanta lá, pega a pessoa e fala: você tá, como é que ele fala? Você está se metendo demais comigo. Você não está deixando eu fazer o que eu quero fazer. Eu falei: eu não. Eu não posso com você. Eu não posso com você. Falar que eu posso com você, eu estou mentindo. Eu não posso. Quem pode é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo, ele tem todo o poder no céu e na terra. E vou vivendo cada dia na esperança que meu Jesus vai voltar. E eu vou com ele. Ah, eu tenho uma esperança tão grande. Eu espero por esse dia, todos os dias da minha vida. Um dia, se eu ir primeiro, que pela lei, eu vou primeiro que o senhor, né? Uhum. Pela idade. Digo que se eu me ver no caixão, se eu falar, essa mulher tá indo feliz para encontrar com Deus. Porque morrer para nós é lucro. E eu vivo isso a cada dia. Eu vivo isso a cada dia. Eu vou dormir e falo: Deus, ó, tô aqui. Se eu quiser me buscar nessa noite, eis-me aqui, faça a sua vontade em mim. Tranquila, mas tranquila mesmo. Não, 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 não tenho, não tenho. Vivo tranquilo. Glória a Deus. É Irmã muito Helena, bom. chegamos ao final do nosso episódio. Passa Amém. rápido, não passa? Passa muito rápido, né? Se eu vou falar as bênçãos tudo, a gente fica aqui a tarde inteira. É verdade. Mas Quero é muito agradecer você que ficou até o final aí, nos assistindo. Compartilhe com os amigos, com a família. bom. É muito importante compartilhar
para ver o que Deus fez. É igual a irmã Helena falou, a glória é dele, tudo A honra e glória glória em nome dele do é tudo Senhor. para ele. Porque tem pessoas que estão passando por desafios. E tem solução, a solução é Jesus. Jesus está aí para nós, ele morreu por nós. Então, se você não aceitou Jesus ainda, pode chamar a gente aí, nós vamos orar para você. Sim. E em nome de Jesus você vai ser curado, vai ser liberto, vai morar no céu, porque Jesus está aí. Irmã Helena, pode ficar nas considerações finais. Então, eu quero aí agradecer ao senhor, né? Quero agradecer o senhor me trazer aqui para falar, porque eu gosto muito de falar do amor de Deus. Glória a Deus. Eu gosto muito de falar das experiências que eu tive com Deus, né? Quero te agradecer. A minha filha falava assim, mãe, você não vai lá não? Lá não vai, olha, não, nunca falava das Eu falei, filho, na hora que chegar a hora, ele vai me chamar. E daí eu vou falar um pouco de Deus. Sempre que eu tenho essa oportunidade, eu falo alguma coisa, né? Falo alguma coisa. Muitas vidas chegaram lá nessa igrejinha, aceitaram Jesus, porque eu falei. Falei, tem muitas vezes, a Jesus. Hoje já tem gente aí que estão vivendo experiências com Deus que aceitaram a Jesus lá nessa igrejinha. E continua vindo, e continua, e eu largo tudo para falar de Deus, eu largo tudo para essas pessoas. Eu falo, meu Deus, eu tô toda atrasada. Eu tô com um serviço de uma semana, mas eu preciso fazer o que Deus manda fazer. Ele mandou, eu tenho que obedecer, né? Porque essa vida a gente não leva a nada, não. Nós não temos, eu sempre digo com meu marido, nós não temos nada aqui, nada, nada. Nós vivemos aqui para servir a Jesus. Porque o nosso lugar não, meu lugar não é aqui. Eu não tenho nada aqui, não. Eu não quero aqui. Meu lugar não é aqui. Minha casa está preparada lá. Eu estou muito feliz que o senhor me convidou. Estou muito feliz de poder falar de Deus. Tá? Nós temos aí também, queria deixar aqui no ar, né? Posso falar um pouquinho mais? Pode. Deixar aqui no ar, nós temos aí no ciclo de oração, eu tomo conta aí de umas visitas, orando nos lares. Eu tenho uma equipe de mulheres abençoada. As meninas aí que andam comigo, nós somos 17 pessoas. Então, eu faço esse trabalho, né? Além da igreja, né? Eu faço esse trabalho. Olha, Deus tem abençoado poderosamente. É só ir lá na igreja de terça-feira, que nós estamos lá, né? Fazendo um ciclo de oração. É só você ir lá e procurar eu, irmã Miriam, irmã Né, irmã Maria, né? Que somos nós 4, né? Do ciclo de oração. E falar, eu quero marcar uma visita à minha casa para você ir orar lá, para você ir orar lá. Porque Deus tem uma bênção. Deus tem uma bênção para você. Talvez você está passando aí por uma doença, um problema sério na família, uma porta que precisa ser aberta, né? E talvez você fala, não tem jeito para mim, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito. Deus pode abrir essa porta e te dar vitória. Deus pode quebrar essa doença. Você pode ir lá no ciclo de oração, nós estamos lá toda terça-feira das 7 às 9 e tem sido bênção, tem sido maravilhoso. Na Assembleia de Deus da Rua Assembleia da de Alegria. Deus, exatamente, isso aí. É uma benção. Quero agradecer a todos, então, mais uma vez. Agradecer a irmã Helena, que Deus continue te abençoando o ministério. Amém. Continue orando por nós. Amém. É a hora mesmo, viu? Madrugada lá tem que... É muita gente. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.